A paz do Senhor Jesus a todos abençoados. Vamos aqui estar explanando a palavra de Deus, mais uma vez, agradecendo a Ele por tudo e que venha sempre nos trazer sabedoria, nos capacitando para que nós venhamos ter mais entendimento do verdadeiro evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um. Que se encontra aqui a palavra no evangelho em Eclesiastes 8, vamos estar lendo e depois vamos explanar para ver o que Deus fala com a gente, que o Espírito Santo de Deus vai nos orientando, amém? A obediência devida ao rei. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá, que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo. Porquanto o mal do homem é grande sobre ele, porque não sabe o que há de suceder, e como haja de suceder, quem lhe dará o entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte. Nem há armas nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. Tudo isto vi, quando apliquei o meu coração a toda a obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem, para desgraça sua. Assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse a sua sepultura. E os que fizeram bem e saíam do lugar santo foram esquecidos na cidade. Também isto é vaidade. Essa primeira parte aqui, e aí a gente vai explanando mais, porque aqui tem também depois o pecador não é logo castigado, o justo vê-se muitas vezes em adversidade. Então vamos lá, né? Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucedes aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Mas ao ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso
o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia, nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode alcançar, a obra que se faz debaixo do sol, por mais que trabalhe o homem para a buscar, não achará. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá alcançar. Eclesiastes 8, um livro escrito pelo rei Salomão. E este livro, irmãos, nos dá a entender o rei Salomão, filho do rei Davi, com a Batseba. Este livro, ele foi rei, governou Israel 40 anos. E ainda a Bíblia nos fala que o anjo apareceu a ele, Deus apareceu a ele, melhor dizendo, e perguntou o que ele queria. Ele pediu sabedoria. Sabedoria. Ele foi muito sábio, é de Deus. E ele teve sabedoria, e Deus acrescentou mais e mais coisas na vida dele, como vai acrescentar na sua. Toma posse. O rei Salomão, Eclesiastes, Cantares, Cântico dos Cânticos, livro de Provérbios, e alguns salmos, tem aqui. Ele escreveu nas escrituras, está aqui no livro sagrado. Mas Eclesiastes 8, eu preciso falar aqui para os irmãos que agora há poucos dias eu estava dormindo o sono do justo em paz, tranquilo, aqui no santuário do Senhor Jesus Cristo. Aquele sono bem leve, porque o meu sono é leve. Eu costumo dizer que é aquele soninho de coelho, é um olho aberto, outro fechado, né? Sempre na vigilância, atento. Mas eu senti a presença de Deus, o Senhor Jesus Cristo, no meu quarto. E eu fiquei maravilhado, eu fiquei feliz. Veio no meu quarto, eu senti, isso é um testemunho, irmão. E de repente, só veio e falou assim, Eclesiastes 8. Eu também ali fiquei em paz, claro. Jesus, você recebendo a presença do Espírito Santo de Jesus Cristo, como é que você não fica feliz? Não era nenhum pesadelo. Amém? E veio Eclesiastes 8. E eu fiquei feliz. E estou fazendo esta leitura baseado porque naquela noite, quando eu tive essa presença gostosa, essa energia positiva em mim, e que disse Eclesiastes 8, me deu mais força para que eu viesse orar mais, buscar mais no Senhor e explanar essa palavra com o Espírito Santo de Deus em mim. Amém? Que os irmãos tomem posse da palavra. Então, quando o rei fala a obediência devida ao rei, quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. A gente vê aqui que Salomão, ele era um homem muito sábio. Era um homem
inteligente. É tanto que vinham outros e outros sábios buscar opinião de Salomão, que era só sabedoria. E quando nos fala assim, eu vejo, eu sinto quem é como sábio e quem sabe a interpretação das coisas. A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto. Aqui está querendo nos dizer para que é uma vida com sabedoria. É uma vida com sabedoria, e esta vida, ela começa como? Como é que esta vida começa? Como é que ela vai começar em você? Como é que ela começa em você? Aí é o primeiro mandamento. Deus sobre todas as coisas, né? Mas a palavra está aqui. A palavra é essa. Não se envergonhar do Senhor Jesus. Saber que Deus é a fonte geradora de nossas vidas. Não se envergonhar, porque tem pessoas que ainda envergonham com o nome de Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que ainda não sabem que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. É o que está nos dizendo Salomão. Tenha como sabe que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Eis a questão. E muitas vezes você fica até mesmo pressionado por alguém, um familiar, por amigos, enfim, e quer se envergonhar de falar de Jesus. Não faça isso não. Teme ao Senhor. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. E ele nos diz da seguinte forma: não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá que fazes? Irmãos, estamos vivendo uma geração de crentes, de evangélicos, porque eu costumo dizer que eu não falo do mundo, eu oro pelo mundo. Mas estamos vivendo uma geração aonde ninguém quer mais passar 10 minutos, 15 minutos no joelho orando. Estamos vivendo uma geração de crente que ele não é nem quente e nem frio, nem morno, ele não está sendo nada. O crente que não passa mais 10 minutos orando. E a palavra aqui já nos fala: não te apresses a sair da presença dele. Não te apresses a sair da presença dele. Não persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder. E quem lhe dirá que fazes? Ninguém vai dizer para Deus o que ele tem que fazer. Ele é quem faz tudo e todas as coisas, porque tudo foi ele, tudo é ele, todas as coisas é ele. Mas nós não podemos ter pressa de sair da presença do Senhor nosso Deus. E o rei Salomão aqui está expressando isso. Ele está nos dizendo: não te apresses em sair da presença. Ore mais, busque mais. Quanto mais você busca, mais perto você está da sua bênção. Quanto mais você busca, mais liberto dos males que vêm para te atingir você está. Ou você acha que você
não é observado, além das potestades invisíveis, não é observado pelos olhos, os olhares humanos sobre você de ira, de invejas. Hein? Você pensa que não? Por isso, não te apresses em sair da presença do Rei, do Senhor. Ore mais. E Ele vai cada vez mais te proteger com a couraça da justiça dele. Amém? Quem guardar, olha só, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Salomão aqui está dizendo, né? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. O mandamento é o que está escrito na palavra de Deus. É ter temor à palavra do Senhor. Esse é mandamento. Teme ao Senhor nosso Deus e será salvo tu e a tua família. Ei, o temor a Deus é o princípio da sabedoria, é o que Salomão está nos dizendo. Não experimentará nenhum mal e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. E se você anda orando a Deus em espírito, buscando mais, você pode ter certeza que o teu coração, o Espírito Santo de Deus, te dá o discernimento para você diferenciar as coisas que acontecem ao teu redor. É assim. É simples assim. O Evangelho de Deus. É simples assim. Agora, estamos vivendo uma geração que não está nem quente, nem morno, nem frio. Estamos vivendo uma geração que, infelizmente, põe a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja e acha que é crente que já está salvo. Não está, não. Que a palavra de Deus fala, ó. A palavra de Deus já nos fala, né? Que ontem já passou, né? Vamos aplicar hoje. Ele está querendo nos dizer que ontem você já passou o dia, amém, glórias a Deus, e aplique hoje a tua fé novamente. Continue. É um dia por cada vez. Amém? E o Senhor aqui nos diz, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Porque não sabe o que há de suceder e como haja de suceder. Quem lhe dará a entender? Vejamos que Salomão está querendo dizer, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Nós já sabemos que Deus olhou lá de cima, não viu sequer um justo aqui embaixo. O mal do homem é grande sobre ele, o próprio homem criando o mal sobre ele, sobre si próprio. Mas a palavra de Deus é que Deus Ele tem a capacidade, a humildade de ter misericórdia sobre as nossas falhas. Se você acha que você está agora fora dos caminhos do Senhor por uma determinada falha, ei, volte, ajoelhe, pague preço, ore, leve a cara no pó, como o salmista Davi. Porque Davi, você não é diferente de Davi, você não é diferente de Abraão, você não é diferente de Moisés, você não é diferente de herói nenhum que existe aqui na palavra de Deus, os heróis da fé. Nós não somos diferentes. Agora está sendo diferente porque quer, né? Porque estão abandonando a tua fé.
E Deus, quando ele fala porque todo propósito, porque há um propósito. Para tudo há um propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3 aqui já nos fala. Há um propósito debaixo do céu para todas as coisas. E o teu tempo, o teu dia, o teu momento de fazer esse conserto é agora. Não deixe para amanhã o que você pode estar fazendo hoje. Hoje é hoje, amanhã só a Deus pertence. Aleluia. Vejamos. 8º. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para reter o espírito. Nem tem poder sobre o dia da morte. Nem há armas nesta peleja. Nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. É forte. É forte. Porque a palavra aqui já nos ensina, já nos fala. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito. Não existe homem que tenha o domínio sobre o espírito. Sabemos. Sabemos sim, porque aqui em Gênesis 6, você vai encontrar aqui no livro de Gênesis 6, aleluia, o porquê que Deus, o rei Salomão já fala aqui desta forma. Porque que em Gênesis 6, Deus já nos fala, no versículo 3, olha o que Deus nos fala. 6, versos 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias são 120 anos. Não contenderá o meu espírito para com o homem. Até aí. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. É tanto que tem ponto e vírgula. Não contenderá o meu espírito para com o homem. Então, quando o rei Salomão fala aqui, nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para reter o espírito, é porque ele sabe que nenhum de nós contenderá o espírito de Deus, do Espírito Santo, 24 horas. Por isso que Deus fala da vigilância na palavra, de nós estarmos sempre vigilantes. Eis a questão. Tudo isso é aprendizado. Eis a questão. O Espírito nem tem poder sobre o dia da morte. O homem também não tem poder sobre o dia da morte. Não. Tudo é Deus. Todas as coisas é Deus. Ele criou até mesmo as potestades. Está escrito em Romanos 13. Deus criou até mesmo as potestades. Então é Ele sobre todas as coisas. E ninguém vai ter domínio nem sobre a morte, nem sobre nada. Deus é quem domina tudo em nossas vidas. Nem há armas nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Irmãos, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. O que eu entendo desta palavra, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios, é que nós temos que saber que muitos falam os ímpios, o ímpio prospera isso e tudo, mas o dia do juízo final vai chegar. É o que Salomão está nos dizendo. Vai chegar. Então nós temos que ter esse cuidado. Tudo isto vi quando apliquei o meu coração. É forte esse verso 9. Tudo isso vi quando apliquei o meu coração a toda a obra que se faz debaixo do sol. Tudo isso vi quando apliquei o meu coração a toda a obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem, para desgraça sua. Eu vejo aqui que
Salomão, quando ele expressa, quando ele fala que tudo isso ele viu, quando aplicou o coração dele a toda a obra que se faz debaixo do sol. Ele foi muito sábio. Acredito que Eclesiastes foi escrito, não sei, talvez depois da queda de Salomão. Mas ele também, por ser um homem sábio, e estava no Espírito, ele também entendeu. Mas se foi depois da queda, é porque ele também sentiu o quanto tudo é vaidade debaixo do sol. Ele também sentiu, porque conhecia a palavra de Deus. Era um homem que sabia estar no Espírito. Assim é você. Assim é você. Tem que ter esse discernimento a partir do momento que nós invocamos o Espírito Santo de Deus para nós. Eis a questão. Quando ele fala, tudo isto vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para a desgraça sua. Nós estamos vivendo aí. Tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para a desgraça sua. É um homem dominando um homem. Mas eu costumo dizer uma frase simples, corriqueira, que o homem é o lobo que come lobo. É lobo que come lobo. Se Deus arrependeu de deixar aqui na terra, você imagina, né? Então, nós estamos vendo aí, a gente vê mesmo, às vezes as injustiças que acontecem, enfim. Muitas injustiças. Mas nós não devemos nos preocupar com isso. Nós devemos viver para Deus e morrendo para este mundo. Respeitando as autoridades constituídas por Ele aqui na terra e vivendo para Deus. Porque nós respeitando, nós vamos receber o respeito. Eis a questão. E quando Deus fala, quando Salomão nos explica, assim também viu os ímpios sepultados. E eis que havia quem fosse a sua sepultura. E os que fizeram bem e saíam do lugar santo foram esquecidos na cidade. Também isto é vaidade. É muito forte. Pastor, o que está querendo dizer esse versículo 10, pastor? Esse versículo 10, que diz ainda mais, não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Mas aqui já é a outra parte, aonde nós vamos estar, buscando depois. Mas eu quero expressar esse versículo 10. Assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse a sua sepultura, e os que fizeram bem e saíam do lugar santo foram esquecidos na cidade. Também isto é vaidade, sim. Salomão viu tudo isso. Sabe o que é isso? São aqueles perversos, Perversos, e que tem em vários lugares e em vários meios, tá? Eu preciso deixar bem claro. Tem em vários lugares, em vários meios, e que ainda, quando morre, você sabe que isso acontece. Lá na cidade dele, que ele morre, ele ainda é aplaudido. E Salomão viu aquele justo que vive debaixo da graça do Senhor nosso Deus, aleluia, que vive debaixo da graça do Senhor nosso Deus. Havia quem fosse a sua sepultura, e os que fizeram bem e saíam do lugar santo foram esquecidos na cidade. Aqueles eram esquecidos. Servo de Deus. Mas você, não é esquecido, porque a tua alma já está no seio de Abraão. Feliz daquele que morre em Cristo, que vai em Cristo. Então aqui a diferença é essa. O ímpio
idolatrado aqui na terra, o manda-chuva, e que é aplaudido na hora da morte dele, e o justo, com simplicidade e humildade, que passa também batido, até mesmo no seu velório, mas lá no céu já está em festa, quando vai o justo, porque a alma está no seio de Abraão. Eis a questão, tudo isso para Salomão ele viu, tudo isso é vaidade. Ele fala, tudo isso também é vaidade. Amém? Eis a questão. Versos 11 e 12 e 13. Visto como o pecador não é logo castigado, o justo vê-se muitas vezes em adversidade. Aqui é algo que a gente escuta quase que direto. Pastor, não sei por que o pecador aí, o ímpio aí, prospera tanto e o justo só vivendo pela fé. Eu falo assim como eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Eu não acreditava que o justo viveria pela fé. Mas hoje eu creio, graças a Deus, porque conheci um Deus vivo e ele me resgatou deste mundo. Mas quando a palavra fala, visto como, se não executa logo o juiz sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Ainda que o pecador faça mal ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias lhe prolonguem. Eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Mas ao ímpio não irá bem e ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Irmãos, aqui, versos 11, 12 e 13, olha só o que nos fala esta palavra. É forte. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias lhe prolonguem. Eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Aqui não tem outra saída. É o que nós vimos todos os dias. Aonde o justo sofre e o injusto fica batendo palmas, né? É uma causa que foi mal julgada, enfim. Mas aqui só tem uma saída. A saída é Jesus Cristo. A saída aqui é o princípio, o temor a Deus ainda é o princípio da sabedoria. Aqui é temer a Deus. Porque aí ele será o teu advogado, o teu justo juiz, ele será tudo seu. E fique em paz, porque o dia do ímpio vai chegar. Vai chegar. Não, pastor, o senhor está profetizando isso para mim. Não, é a palavra, não é eu. Irmãos, eu costumo dizer que Deus é amor. E é um amor infinito. Não tem metro que mede o amor de Deus por nós. Mas a justiça de Deus também não tem metro que mede a justiça de Deus contra aqueles que praticam a má ação, contra aqueles que vai contra os caminhos dele, contra o estatuto dele. Do mesmo tamanho que é o amor de Deus, é a justiça. Ah, ela tarda, mas não faz. Não existe tarda, mas não faz, não. Deus sabe o tempo certo, a hora certa. E muitas vezes, desses ímpios já ganharam o galardão deles aqui na terra. Mateus já nos fala isso, no livro de Mateus. Eis a questão. Aqui, 14. Ainda
Versos 14. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Sim, olha só. Sim, é algo sobrenatural, mas é espiritual, para quem, como o apóstolo Paulo fala, entende das coisas do Espírito, quem está no Espírito, né? Então, perguntamos, por que o ímpio vive melhor do que nós? Falar sobre isto é deixar claro que o melhor caminho é Jesus e a sua fé em Deus. Aqui não tem saída. No verso 14. O caminho é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Ele é o meu mestre, ele é a minha bússola. Ele é quem está no controle do barco. Jesus, Jesus. Mas você tem que ser um crente fervoroso que invoca o Espírito Santo de Deus para você. Quando eu falo fervoroso, eu quero deixar bem claro. Não é ser canela de fogo, essas coisas aí, não. Fervoroso é invocar o Espírito Santo de Deus. Na tua casa, no teu quarto, no teu aposento. Orar, Senhor Jesus orou até que no sangue, ore você também. Isso é ser fervoroso. Isso é ser fervoroso. Então o caminho é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Eis a questão. Versos 15. O que Salomão nos fala? Então exaltai eu a alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Isso é o verso 15. Salomão aqui nos fala, né, desta forma. Então exaltei eu a alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Olha o que Salomão nos diz. Desfrute da vida com a sabedoria. Mas desfrute da vida com sabedoria. Quando ele fala aqui, exaltei eu a alegria, enquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Não é sair por aí de qualquer jeito e falando, agora eu vou desfrutar a minha vida. Não. Desfruta a sua vida com ordem e decência. Comer, beber faz parte de nossas vidas. Mas mantenha sempre abastecido primeiro o teu espírito, a tua alma. E Salomão aqui ele deixa claro. Porque é desfrutar, esse desfrute. Não é gastar tudo que você tem. Não é para você pegar os bens, as coisas que você tem e gastar. Não. A gente quando serve a Deus, nossa, é muito gostoso, é muito bom. A gente desfruta, sim, de forma maravilhosa. Porque a gente não vai estar na mesa do escarnecedor, de onde a gente veio, e que a gente tem que estar orando pelos que ficaram, para que eles venham. É isso, e Salomão fala, desfrutar, comer e beber, desfrutar isso no bom sentido da palavra, com Deus. Amém, irmãos? Eis a questão. Aqui, versos 17. Então vi toda a obra de Deus que o homem não pôde alcançar. A obra que se faz debaixo do sol, por mais que trabalhe o homem para a buscar, não achará. E ainda que diga,
o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá alcançar. É forte. Por mais sábio que seja o homem, jamais vai descobrir os mistérios de Deus. É isso. Por mais sábio que o homem seja, ele jamais vai descobrir os mistérios de Deus. Não existe ninguém para descobrir os mistérios de Deus. O trabalhar de Deus é diferente do seu, do meu, do nosso. Eis a questão. Eu quero até deixar claro aqui que eu vim para o verso 17, mas eu deixei aqui o 16, que nos fala: aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então vi toda a obra de Deus que o homem não pode alcançar, a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para buscar, não achará. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso poderá alcançar. Não tem sábio. O trabalhar de Deus é diferente. O trabalhar de Deus é diferente, irmãos. E aqui Salomão está nos dizendo isso. O rei Salomão, um homem muito sábio, como todos já sabem, e que teve as suas quedas, teve sim. Mas foi um homem que só foi sabedoria. E deixou claro que tudo debaixo do céu é vaidade. Então, não tem também cientista, não tem sábio que vai descobrir os mistérios de Deus. Deus é mistério e deixa só com Ele, porque só Ele sabe o trabalhar na tua vida, na minha vida, em nossas vidas. Ele nos recomenda para que nós venhamos orar uns pelos outros, a quem tem nos ofendido. E Ele vai tomar conta, porque o próprio Evangelho de João, aqui no livro que se encontra em João, primeiro, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi fez. Então, não se preocupe com tudo que Deus fez, e você não tenta descobrir quem é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, Jesus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi é feito. Jesus é Deus, Deus é Jesus. Parou. Não adianta querer esmiuçar e querer saber quem é Deus. Os mistérios dele, melhor dizendo. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Eu oro para que o Senhor, nosso bom Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha trazer a cura carnal e espiritual na tua vida. Eu sei que neste momento você vai estar assim, invocando mais o nome do Senhor Jesus Cristo, orando mais, para que você se fortaleça mais, para que você consiga ir até o fim. Deus abençoe a cada um de nós, a cada morador dos 4 cantos desta terra, que todos nós temos enfermidade, Senhor, e só Tu, Pai, é a cura. Só o Senhor nos liberta. Abençoe, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Dê o seu like lá no YouTube, no canal Evangelista Dalmo Pereira. Vai lá e dê o seu like. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus.